dia, meu irmão, minha irmã. Como tá as coisas por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Ô, maravilha. Nada como um cafezinho quentinho, hein? Coisa boa demais. Eu não sei se alguma vez você já parou para prestar atenção nos seus pensamentos. Eu conheço muita gente que eu acho que nunca fez isso na vida. Mas dê essa oportunidade a você agora, nesse instante. Perceba que entre um pensamento e o outro, existe um espaço de silêncio. E é ali, nesse espaço, que Deus costuma falar mais alto ao seu coração. Nós vivemos numa sociedade que adora glorificar o estresse, a tensão, como se fosse sinal de vitória, de sucesso. O esforço excessivo, a ansiedade pelo futuro e a cobrança constante, hoje em dia parece que são medalhas de honra. Na realidade, medalhas olímpicas, não é? Você tem que acordar às 4 da manhã, trabalhar 20 horas por dia e tudo mais. Mas será mesmo que Deus nos chama a esse caminho de exaustão? A vida abundante prometida por Cristo não se manifesta no peso insuportável da sobrecarga, mas na leveza da graça, não é? O mito da realização através de tensão, ele se revela em muitas áreas da nossa vida. No trabalho, por exemplo, os funcionários se esgotam, acreditando que somente a competição feroz, o matar um leão por dia, vai trazer o sucesso. Em famílias, pais e filhos se cobram tanto que a convivência ela vira um campo de batalha. Até mesmo em relacionamentos amorosos, a ansiedade para dar certo o relacionamento destrói a paz que deveria existir entre o casal. A crença de que precisamos viver sob pressão para conquistar, isso nos rouba a alegria do presente, nos tira a paz de estar presente com Deus. A palavra nos ensina que o verdadeiro descanso não vem do controle, não vem da força humana, mas da confiança em Deus. Quando nós agimos a partir da presença do Espírito Santo, os nossos atos, eles fluem com naturalidade. A meta que você tem na vida não é que ela vai desaparecer, mas ela vai deixar de ser uma obsessão. Não é mais um peso, um fardo que você tem que carregar todo dia, mas a meta se torna uma direção, um caminho ao qual você tem que caminhar. O cristão entende que não precisa se definir pela atenção. Ele pode trabalhar, ele pode sonhar, ele pode realizar, mas sempre enraizado na paz de Cristo. Pense numa dona de casa que passa o dia inteiro tentando dar conta de tudo. Cuidar dos filhos, manter a casa em ordem, fazer comida. Ela quer agradar a todo mundo. No fim do dia, ela se sente exausta, ela se sente frustrada e sem alegria. Mas se ela aprende a entregar cada tarefa do seu dia em oração, ela percebe que não está sozinha. As mesmas tarefas permanecem, mas a paz interior muda a forma de viver. Já não é mais tensão, é serviço em amor. A vida abundante
não é ausência de esforço, mas é ausência de peso. É fazer o que deve ser feito sem perder a sua paz. É entender que cada conquista verdadeira nasce não do desespero, da ansiedade, da loucura, do corre-corre da vida, mas da confiança no Deus que sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Eu sei que é difícil pensar nisso, mas Deus sustenta todas as coisas. Todas, 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 todas. O que você imaginar, Deus. Não cai uma folha da árvore ou um fio de cabelo sem que seja a vontade de Deus. A realização em Cristo não cobra a alma, ela liberta a alma. Existe uma diferença profunda entre agir movido pela ansiedade e agir guiado pela presença de Deus. A ansiedade, ela transforma cada tarefa em uma corrida, cada desafio em uma ameaça, cada meta cada meta vira um peso gigantesco que você carrega nas suas costas. Aquela mochila pesada, né, meu amigo, minha amiga. O coração fica inquieto, a mente imagina os fracassos. E até as conquistas, elas meio que acabam se tornando coisas amargas. Porque o esforço foi alimentado pelo medo. Mas a ação em Cristo, ela é totalmente diferente. Ela nasce da confiança. Ela é fruto da paz que o Espírito Santo gera dentro de nós. A ansiedade, ela distorce a visão. Ela é como numa família, quando uma simples conversa se transforma em discussão, porque alguém já chega carregado de pressa, de tensão, de correria. Ou então no trabalho, quando um funcionário com medo de errar acaba se sobrecarregando tanto que ele perde a clareza e comete exatamente o erro que ele tinha medo de cometer. Quando nós agimos sob esse estado, não é o Espírito de Deus que está conduzindo a nossa vida, é o medo. A presença de Deus, porém, a presença de Deus traz serenidade. A alma que descansa no Senhor, ela enxerga o que precisa ser feito sem drama. Tem que ser feito? Eu vou fazer. Ela não fica se projetando naqueles cenários de fracasso, naquelas situações, isso não vai dar certo, isso, aquilo. E ela começa a dar o próximo passo com fé. O esforço, ele continua existindo, óbvio, né? Vai ter que ser feito, alguém tem que fazer. Mas já não é um peso. É como um agricultor que, em vez de ficar ansiando pela colheita, ele foca em regar a planta hoje. O que mais ele poderia fazer? A tarefa é a mesma, mas o coração está em paz. Nós podemos sonhar, nós podemos planejar, nós podemos agir, mas nós precisamos sempre perguntar: qual é a fonte da minha ação? Ela vem da insegurança ou da plenitude em Cristo? Eu estou tentando compensar minha falta ou expressar a graça que eu já recebi? Quando a ação nasce da confiança em Deus, até os maiores desafios se tornam leves, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Eu tenho certeza que
você já teve uma lista grande de tarefas para realizar. O impulso natural, normalmente, seria entrar em desespero, perder o foco e tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Mas, ao você entregar a agenda da sua vida a Deus, você aprende a organizar, a priorizar, a avançar com calma. O que antes era um motivo de angústia vai se tornar uma oportunidade de aprendizado na sua vida. O corpo pode se cansar, mas a sua alma permanece em descanso. Agir sem ansiedade não significa simplesmente cruzar os braços e ficar esperando literalmente as coisas caírem do céu. Mas agir sem a ansiedade significa viver cada passo da sua vida como uma oferta de Deus. A vida em Cristo não é uma corrida desesperada, mas uma caminhada firme. A cada dia, a cada decisão, nós podemos dizer: Senhor, guia a minha ação. E assim o que antes era fardo se torna leve. Porque tudo é feito na confiança de que o Criador tem cuidado de nós. O coração tem a sua própria linguagem. E quando nós aprendemos a escutá-lo, nós descobrimos que ele sempre aponta o caminho certo. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, que a caminhada é longa. Tchê, 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 tchê. E a palavra de hoje é em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Há pessoas que, ao entrar em determinados ambientes, ele sente de imediato o peso espiritual que tem no lugar. Isso não é uma fraqueza, mas é uma sensibilidade que muitas pessoas têm. Muitos, desde jovem, que não sabem lidar com essa percepção, eles carregam dores que não lhes pertencem, sofrimento dos outros, pensamentos alheios. E sem perceber, eles assumem fardos que não são seus. Mas a vida com Deus nos ensina a discernir. Nós não precisamos mais confundir a dor ao redor do nosso dia a dia com a nossa própria identidade. Essa sensibilidade que algumas pessoas têm é um dom, gente. Mas precisa ser cuidado com oração, com presença diante de Deus, para não se tornar um sofrimento. Quando a gente cultiva a intimidade com Cristo, a gente desenvolve uma espécie de imunidade espiritual. O mal pode até se aproximar da gente, mas ele não vai encontrar abrigo, não. Onde a luz de Cristo, as trevas não permanecem. Vamos pensar num exemplo aqui, porque é pensando num exemplo que a gente entende mais fácil, não é? Por exemplo, alguém que entra num escritório onde todo mundo está tenso, sem perceber, a pessoa começa a sentir uma ansiedade, um aperto no peito, um mau humor, como se fosse dele. Mas a pessoa estava bem até chegar naquele lugar. O que aconteceu?
Então, essa pessoa se lembra de orar silenciosamente, respirar fundo, pedir a Deus em oração: Senhor, guarda o meu coração. O ambiente vai continuar carregado, mas essa pessoa, ela já não é contaminada. Ao contrário, a sua serenidade pode até acabar contagiando os outros, trazendo paz para aquele lugar. O mesmo pode acontecer numa família, uma discussão que podia facilmente te arrastar para a raiva, para você começar a gritar com o povo. Mas se você está enraizado na presença de Deus, a pessoa responde com calma. A sua postura quebra o ciclo de agressão. Assim ela deixa de ser uma refém do que acontece fora e passa a ser um instrumento da graça do que acontece dentro de si. Há forças maiores que tentam nos influenciar. A pressão social, os medos coletivos, a ansiedade do tempo presente. Mas quem permanece em Cristo é como rocha diante das ondas. Elas podem vir, mas não te derrubam. Elas são danadas, essas ondas, viu? São danadas. É uma maior que a outra. Se você aguenta uma, vê outra maior ainda. Mas se você está em Cristo, elas podem vir e não vão te derrubar. E nesse lugar de confiança, nós deixamos de ser apenas influenciados pelo mundo. Nós passamos a ser a influência de Cristo no mundo. No fim, essa sensibilidade deixa de ser um peso e acaba se tornando uma missão. Levar a luz de Deus aos lugares onde há trevas. Lembrando que a verdadeira presença não é a nossa presença, mas a presença de Deus em nós. Além dos ambientes carregados, às vezes uma palavra dura, uma atitude hostil, acaba se tornando um peso invisível, tentando nos arrastar para baixo. Mas a verdadeira liberdade acontece quando nós descobrimos que em Cristo nada disso precisa nos dominar. Nós não precisamos absorver a raiva dos outros. Nós não precisamos carregar as ofensas. Porque isso aí não é nosso. A gente pode sentir, a gente pode perceber, mas a gente também pode escolher permanecer firme na presença de Deus. A imunidade espiritual não nasce da indiferença com os outros, mas da clareza. Quem caminha com Cristo entende que o sofrimento do outro não precisa se tornar a sua identidade. A raiva do seu colega de trabalho, a impaciência de um familiar, a crítica injusta de alguém próximo, tudo isso pode ser percebido sem que o coração se contamine. É como um médico que entra em contato com doenças, mas se ele estiver protegido, ele não fica doente. Assim também é o cristão. Quando está protegido pela luz de Cristo, ele pode estar entre os que sofrem sem perder a paz. É aquela velha história da família, né? Os exemplos, eu acho maravilhoso os exemplos, gente. É extremamente necessário. Você tá lá naquela reunião de família, aquela festinha de Natal, uns tomam um pouquinho a mais. De repente, aquelas velhas mágoas vêm à tona. E antes, se você não tivesse na presença de Cristo, você ia reagir da mesma forma, né? Chumbo trocado não dói.
E você ia acabar acumulando mais ressentimento. Mas agora, quando você está consciente da graça, você respira fundo. Você ora em silêncio, responde com mansidão. O ambiente pode e vai se tornar tenso, mas você já não é um prisioneiro dele. A sua serenidade se torna semente de transformação. Essa postura não é passividade, mas poder. É o poder de permanecer em Cristo quando tudo ao redor grita, quando tudo ao redor está um caos, quando tudo ao redor é desespero, mas você está lá em paz. O mal pode tentar se aproximar, mas ele não encontra espaço em quem está cheio da presença de Deus. O mal encontra espaço em quem está com o peito vazio. A alma ancorada na oração, ela se torna transparente às ofensas. As ofensas chegam, mas elas não vão se fixar. Elas vão passar através do ser. No fim, essa imunidade espiritual não é apenas uma proteção pessoal. É um serviço para o mundo. Quando você escolhe não propagar negatividade, quando você escolhe interromper o ciclo de dor e se tornar uma testemunha da luz de Cristo, essa é a cura mais profunda que nós pode oferecer. Está no meio das trevas, mas permanecer na luz, não é? Que nós sejamos todos assim, meus irmãos. Que nós estejamos na luz e possamos ser um propagador dessa luz de Cristo. Bom dia, meu irmão, minha irmã, como vocês estão hoje? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Outra coisa boa. Eu tenho certeza que você nem sempre entende o que acontece na sua vida, mas cada instante da sua vida guarda um convite para nós estarmos mais presentes. E estar mais presente significa estar mais próximo de Deus. Há uma crença comum de que a felicidade só vai vir quando algo você conquistar no futuro. A mente gosta de prometer paz quando alguma meta é alcançada. Mas assim que nós chegamos lá, ela simplesmente cria outra meta. Quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. A vida se torna uma eterna corrida sem chegada. O coração vive esperando o amanhã e ele se esquece de que o único tempo em que Deus age na nossa vida é no presente. O agora é o lugar onde a graça de Deus acontece. É no hoje que Deus nos sustenta e é no instante atual que a nossa fé se manifesta. Todo objetivo pode estar no futuro, mas toda ação que nos leva a ele acontece no presente, acontece agora. E se nós perdermos o agora, nós perdemos a oportunidade de viver em plenitude. Imagine um pai de família que sonha em dar uma vida melhor para os seus filhos e trabalha incansavelmente. Mas, de tão focado no futuro, ele não percebe que já está perdendo os pequenos momentos com seus filhos. O jantar em conjunto, a conversa antes de dormir, a alegria de brincar. O sonho do amanhã esconde a graça de hoje. Quando ele, um belo dia, se dá conta disso, ele aprende a viver cada instante como um presente de Deus. Viver o agora
Não significa abandonar seus sonhos ou deixar de planejar, mas significa mudar a qualidade da sua atenção. Em vez de sentir ansiedade, sentir paz. Em vez de ter controle, ter confiança. Em vez de buscar fora, no mundão aí, reconhecer que Cristo já está dentro de você. O agora, quando é vivido em Cristo, ele deixa de ser uma ponte para o futuro e ele se torna um encontro com a eternidade. Quanto mais permanecemos na presença de Deus no hoje, no agora, nesse instante, agora que você está me ouvindo aí, mais eficazes nós nos tornamos. O agora é completo porque nele Cristo se revela. Ele é o maná que sustenta a cada dia. Nós não precisamos adiar a alegria para quando a meta for alcançada. Nós já podemos experimentá-la no presente porque o Senhor está conosco agora. Um dos maiores geradores de estresse na nossa vida é a falsa crença de que nós precisamos controlar tudo. Nós precisamos controlar as pessoas, controlar as circunstâncias, controlar os resultados. Mas a vida, ela não foi criada para ser dominada. A vida foi criada para ser vivida em confiança. Assim como o vento sopra onde quer, muitas vezes o caminho de Deus se move de formas misteriosas. E quando nós tentamos forçar, nós perdemos a paz. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós encontramos descanso. A sua mente, ela deseja garantias. Ela quer saber como vai ser, quando vai ser, de que forma vai ser. Mas a fé não é assim. A fé nos convida a outro lugar. E a fé não é passividade. A fé é uma confiança ativa. É dar o melhor de si hoje, sabendo que o amanhã está nas mãos de Deus. Quem age assim descobre que portas se abrem, que os obstáculos que surgem na sua vida se transformam em redirecionamentos, que o medo do fracasso perde força. Vamos pensar num exemplo aqui. Um jovem, um trabalhador, ele tenta controlar cada detalhe da sua carreira. Ele vive em ansiedade, imaginando cenários de queda, medo de críticas, comparações com os outros. Mas quando ele decide entregar os seus planos a Deus, ele percebe que a vida flui com mais leveza. As oportunidades chegam, não por desespero, mas por graça. O coração descansa. Então ele descobre que trabalhar em paz é muito mais produtivo do que viver sob tensão. Não é? Esses momentos que às vezes eu fico em silêncio aqui é para a gente refletir. Não é verdade? Pare, pense sobre sua vida. O coração descansa. E quando a gente está nessa situação, realmente, você rende mais. A confiança em Deus não significa deixar de ter responsabilidade.
Nós continuamos planejando, nós continuamos sonhando, nós continuamos agindo, mas fazemos isso com liberdade, com aceitação, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. É como uma mãe que, em vez de viver noites sem dormir por causa dos filhos, ela entrega em oração e confia que o Senhor os guarda. Ela continua cuidando, óbvio, mas ela já não carrega o peso do medo. Confiar é deixar de ser o guerreiro em guerra constante e se tornar o peregrino que caminha ao lado de Deus. Ah, Romero, o que você está falando, Romero? Pois é. Por isso que eu acho importante fazer uma peregrinação. Sabe, você aprende tanta coisa, gente, mas tanta coisa, gente, que às vezes uma vida inteira você não aprendeu. Confiar em Deus é deixar de ser o guerreiro em guerra constante e se tornar o peregrino que caminha ao lado de Deus. Oh, Pai! Não é bom isso? Caminhar ao lado de Deus? Quando nós soltamos o controle e colocamos a nossa fé no Deus vivo, nós descobrimos que o caminho se torna leve, se torna verdadeiro e se torna cheio de propósito. Oh, coisa boa, não é? Olha só. Se for ver como você estava antes de ter assistido esse vídeo e agora, do jeito que você está, tenho certeza que você está um pouquinho melhor, não é? Tenho certeza absoluta. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe seu dia de hoje. Vamos com fé, vamos na caminhada, que é assim que vai. Um abração a todos, fiquem com Deus e vamos que vamos! Tchê, 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 tchê!